bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário em que vocês estejam assistindo aí este nosso vídeo de hoje. Beleza, galerinha? Neste vídeo, iremos aqui comentar de forma breve e sucinta um pouco do que são os sistemas de inequações do primeiro grau. Lembrando que são objetos de conhecimentos apresentados aí no finalzinho do nosso livro didático 3, capítulo de número 1, das páginas 44 até a 51, certo, pessoal? No vídeo gravado passado, exploramos um pouco sobre as inequações e de imediato já fomos aí para a parte aplicada destas inequações. E isso através de resoluções de questões que foram solicitadas, para que vocês estivessem respondendo e assim se aprofundando no que diz respeito ao explorar desses objetos de conhecimento. Neste vídeo de hoje, estaremos aqui para a segunda parte dessas correções de questões. Só que primeiramente tocando aí no que diz respeito aos sistemas de inequações do primeiro grau. Pois bem, o que é que são estes sistemas de inequações do primeiro grau? Esses sistemas de inequações do primeiro grau, eles vão ser formados por duas ou mais inequações, onde nós vamos ver que cada uma delas tem apenas uma variável, sendo que esta variável deve ser a mesma em todas as outras inequações envolvidas. Então, neste nosso estudo aqui sobre os sistemas de inequações do primeiro grau, temos que levar em consideração este fato de que nós teremos lá duas ou mais inequações, e aí vamos ver exemplos de como é que isso acontece, e nessas duas ou mais inequações, a variável que aparecerá é a mesma. Não é que não existam outros tipos de sistemas de inequações onde apareçam mais de uma variável. Mas no nosso caso aqui, nos limitaremos apenas a uma variável. Por exemplo, nós temos esse caso aí. Percebam que este sistema de inequações, ele tem uma cara bem semelhante àquele nosso velho conhecido que são os sistemas de equações do primeiro grau. A diferença está no fato de que nós não teremos necessariamente igualdades, e sim desigualdades, ou até como esse caso aí, uma desigualdade e simultaneamente igualdade, mas percebam que nós temos a desigualdade como a ênfase da nossa expressão algébrica, tornando ela assim uma inequação e não equação. Percebam que neste caso particular nós temos aí duas inequações do primeiro grau e justamente a variável que aparece em ambas é o x, tanto na primeira como na segunda. E justamente nós temos aí a nossa velha chave, né, para poder fazer a união destas inequações em um grupo de inequações, um sistema de inequações. Certo, galerinha? E além desta maneira de apresentar o sistema de inequações utilizando chave, temos também essa outra maneira aí. Percebo que nesta situação nós não temos chave, temos apenas uma única expressão algébrica horizontal com duas desigualdades. Percebam que nós temos aí primeiramente que 2x mais 7 é maior que 8. Então, aí nós já temos uma inequação. E percebam que logo à direita do 8, nós temos também uma outra inequação. 8 maior que x mais 5. Então, percebam que no fundo, nós temos não uma inequação. Até porque uma inequação, ela necessariamente terá um único símbolo de desigualdade. Neste caso, que temos aí dois símbolos de desigualdade, significa dizer que nós teremos duas inequações. É claro que elas estão aí amarradas por esse termo central, que no caso aí é o 8, certo, galerinha? Porém, neste caso aí, não deixa de ser um sistema. Neste caso, teremos que o fato da não presença da chave não anula
a questão de que essa expressão algébrica aí é mais do que uma inequação, é um sistema de inequações composto aí por duas inequações, certo, pessoal? Ambas relacionadas com o termo central 8. E agora, pessoal, tomando como ponto de partida o fato desta questão dos sistemas de inequações se apresentarem para nós dessas duas maneiras, iremos explorar aí alguns dos itens das questões que foram solicitadas para que vocês estivessem respondendo aí no livro didático 3, certo, pessoal? Lembrando que eu estou usando aqui o caderno digital, que vocês podem também fazer uso do mesmo aí na plataforma Plural para responderem as questões do livro didático de vocês. Beleza, galerinha? Iremos começar aí pela questão de número 83, certo? Questão de número 83, que pede para que resolvamos aí os sistemas de inequações nos números reais, certo, galera? Então, como é o conjunto maior que exploramos até então, é nele que iremos resolver esses sistemas de inequações. Então, observem que eu tenho aí o primeiro item, item A, este eu farei aqui com vocês, onde temos duas inequações. Professor, como é que nós respondemos um sistema de inequações? Como é que iremos proceder para solucionar um sistema de inequações? Um primeiro ponto que nós temos que deixar claro é, neste caso aí eu tenho duas inequações, então eu trago a nomenclatura para eu poder identificar quem é quem aí, é a história, dá nome aos bois, né? Então eu tenho aí a primeira inequação, que é 3x menos 5 menor que x mais 7, e tenho a segunda inequação, 6, aí entre parênteses, x menos 2, menos 3x, maior que zero. Então, já dei nome aos bois, já sei quem é a primeira inequação desse sistema e quem é a segunda. Qual a segunda coisa a fazer? Eu irei resolver cada uma das inequações do sistema de maneira separada. Então, vou resolver a primeira inequação, que é justamente quem? 3x menos 5 menor que x mais 7. E lembrando, resolver inequação é semelhante a resolver equação. Eu trabalho variáveis, ou seja, letras, em um lado da desigualdade e em termos numéricos, puramente numéricos, do outro lado da desigualdade. Então, por exemplo, na primeira inequação, esse x vai lá para o primeiro membro, assim eu vou ter o quê? O 3x continua lá no primeiro membro, quietinho na dele, e o x que estava no segundo lado, ele vai negativo, porque ele não aparecia o sinal, mas nós sabemos que quando não aparece o sinal é porque ele é positivo, e ele agora vem negativo para o primeiro lado da desigualdade. No segundo lado da desigualdade, eu já tenho o termo puramente numérico, que é o 7, e agora percebam que eu tenho um 5 no primeiro lado da desigualdade, negativo, e este 5 ele será deslocado para o segundo lado da desigualdade. E neste deslocamento, ele vem agora, pelo princípio aditivo, ele vem agora como um 5 positivo, porque eu mudei ele de lado. No primeiro lado da desigualdade, eu vou ter aí 2x, que é o resultado de 3x menos x. E do segundo lado da desigualdade, eu vou ter 12, 7 mais 5, 12. Beleza. Percebo que eu tenho esse 2x, que significa 2 vezes x. Então, 2 vezes quanto? Menor do que 12. Então, aplico agora o princípio multiplicativo, que é a questão do inverso. Então, esse 2 que está sendo multiplicado pelo x, quando eu vou isolar esse x, ele vai para o segundo lado da desigualdade, pelo princípio multiplicativo, ele vai como o inverso, ou seja, ele vai dividindo, ao invés de multiplicando, como ele fazia com x, ele vai dividindo. Então, percebam que eu vou ter aí o quê? Que x é menor do que quem? Do que 6. Então, essa solução aí, qualquer valor real que seja menor do que 6, é solução da primeira inequação. Beleza. Agora eu vou partir para a segunda inequação. Na segunda inequação, eu tenho aí primeiro que aplicar a questão da propriedade distributiva, desse 6 com o x, o 6 com o menos 2, e aí eu vou obter o que? 6x menos 12,
certo, pessoal? E os demais termos eu vou simplesmente repetir. Menos 3x maior do que zero. Aqui não tem segredo. Novamente, eu tenho a questão aí de letras de um lado e números do outro. Percebam que as letras elas já estão no primeiro lado da desigualdade. Então, nesta situação, basta eu resolver as operações indicadas. 6x menos 3x. Lembrando que o menos aí é do 3x. Então, eu vou ter 6x menos 3x, 3x. Certo, pessoal? Então, eu tenho o quê? 3x. E agora onde está? Maior que esse 12 negativo do primeiro lado da desigualdade, que é o número puro, ele irá lá para o segundo lado da desigualdade. Lembrando que quando eu desloco, neste caso aí do 12, pelo princípio aditivo, ele vai como oposto. Então, ele vai com o sinal trocado, ou seja, ele vai como 12 positivo, ou simplesmente 12. Agora, eu tenho 3x maior do que 12. Pelo princípio multiplicativo, né, para isolar o x, esse 3 ele vai como inverso, ou seja, se ele estava multiplicando o x, ele agora vai dividindo o 12, lá do segundo lado da desigualdade. Portanto, nesta segunda inequação, eu vou ter o quê? Que qualquer valor real que seja maior do que 4, já que 12 dividido por 3 é 4, qualquer valor que seja maior do que 4, ele soluciona perfeitamente a segunda inequação. Certo, pessoal? Aqui estamos na segunda inequação, resolvendo ela. Beleza, já resolvemos a primeira inequação, encontramos que qualquer valor menor do que 6 soluciona ela. Já resolvemos a segunda inequação, encontramos que qualquer valor real maior do que 4 soluciona ela. Agora, o que é que nós faremos? Iremos representar, para facilitar o nosso raciocínio, de maneira geométrica, essas soluções. Professor, como assim? Tranquilo. Eu vou utilizar uma reta, certo, pessoal? Faço uma reta. Nesta primeira reta, irei representar a primeira solução, ou seja, qualquer valor menor do que 6. Então, escolho aqui um espaço, por exemplo, aqui, marco esse segmentozinho aí, denomino que esse número aí é 6. E pelo que nós vimos aqui, a solução da primeira inequação é o quê? Qualquer valor menor do que 6. Então, qualquer valor que estiver à esquerda do 6, qualquer valor que estiver aqui onde eu estou fazendo essas curvinhas, ele solucionará a primeira inequação. Então, esta é a representação geométrica da solução da primeira inequação. Eu represento o meu segmento de reta real, representei ali o 6, que é o marco da minha inequação, da solução da minha primeira inequação, e fiz aí, né, uma espécie de pintura, né? Risquei mesmo tudo aquilo que está à esquerda de 6, porque tudo aquilo que está à esquerda de 6, tudo aquilo que eu quero dizer são números que estiverem à esquerda de 6, são números que solucionarão a primeira inequação. Então, beleza, representei geometricamente. Quem tiver dúvidas sobre essa questão da representação geométrica, pode voltar aí a algumas páginas no que diz respeito aos estudos do livro 3, certo, pessoal? Vocês podem voltar lá em página de número 45 e vejam que lá na página número 45 ele faz justamente isso. Ele soluciona a inequação e ele faz aí justamente uma espécie de pintura. Ele pinta o trecho da reta que representa a solução dessa inequação. Então, vocês podem ler aqui para compreenderem melhor o que eu fiz ali ainda há pouco. Certo, galerinha? Pois bem, então já tenho aí a solução da primeira inequação. O mesmo procedimento eu farei para a segunda inequação. Então, traço o segmentozinho de reta, né? Sei que agora esse segundo segmento de reta, ele faz referência à solução da segunda inequação. Veja que a segunda inequação é qualquer valor maior do que 4. Primeiro eu faço a localização do 4. Como 4 é menor do que 6, automaticamente eu sei que ele vai estar mais à esquerda de 6, porque qualquer número menor, ele está sempre à esquerda do que qualquer número maior. Então, já sei que o 4, eu vou colocar ele mais ou menos aqui. Eu percebo que o 4 está exatamente à esquerda de 6. Beleza, por ser menor. Segundo, veja que a solução da inequação é justamente o quê? Qualquer valor maior do que 4. Ou seja, qualquer parte aí desse segmentozinho de reta que estiver à direita do 4, solucionará a segunda inequação. Porque é x maior do que 4, qualquer valor à direita de 4, qualquer valor maior do que 4, soluciona corretamente a segunda inequação.
Agora, qual é o ponto-chave da solução de um sistema de inequações? O ponto-chave é justamente o quê? É eu identificar nessas duas soluções aí geometricamente representadas se há alguma intersecção entre essas soluções, ou seja, se há trechos dos segmentos de reta que sejam comuns tanto para a primeira solução como para a segunda solução. Por exemplo, se nós observarmos direitinho, vamos ver que, por exemplo, essa parte que eu acabei de pintar em azul, veja que ela é aí o 4, certo? É o 4 sendo representado na primeira solução da primeira inequação. Beleza. E eu agora tenho o 6 aí. O 6, agora acabei de pintar também em azul. O 6 ele representa aí na solução, né, marco da primeira inequação, mas veja que agora também eu vi ele lá na segunda solução da segunda inequação. Beleza, galerinha? Percebam que há um trecho aí onde essas soluções elas são comuns, ou seja, é um trecho que é maior do que 4 e, por outro lado, é um trecho que é menor do que 6. Porque, por exemplo, se eu analiso números menores do que 4, números menores do que 4 só solucionarão a primeira inequação e não a segunda. Beleza, galera? Por outro lado, percebam que se eu analiso números maiores do que 6, números maiores do que 6 só solucionarão corretamente a segunda inequação e não a primeira. Então, se eu analiso esse trecho aí que eu destaquei em azul, esse trecho compreendido entre 4 e 6, eu tenho justamente a intersecção das duas soluções, certo, pessoal? É o que tanto pertence a uma solução como pertence a outra solução. Então, é a nossa novidade aqui em sistemas de inequações, aquilo que é interseção entre soluções é o que diremos que solucionará o sistema. Então, tem o que aqui? Qualquer valor que seja maior do que 4 e que seja menor do que 6, ele solucionará corretamente o nosso sistema de inequações, já que é um grupo de inequações. Então, elas devem possuir algo comum. Então, o algo comum que estas soluções de inequações possuem são justamente esses valores compreendidos entre 4 e 6. Beleza, galera? Portanto, eu tenho aí que a solução desse sistema de inequações do item A, primeiro eu tenho que é um valor x, tal que x pertence aos números reais, porque isso aí é condição necessária de acordo com o próprio enunciado lá, né? Resolva, né, os sistemas de inequações em R, eu destaquei isso lá no início. E aí o que é que eu tenho? Eu tenho que 4, né, ele é menor, ele é o valor mínimo no meu conjunto de solução. Então, qualquer valor que seja maior do que 4 e, por outro lado, que seja menor do que 6, já que seja o meu valor máximo, ele será solução para inequação. Então, eu represento dessa maneira aí, por este intervalo real, onde 4 é o valor mínimo, 6 é o valor máximo. E qualquer valor de x real que esteja localizado entre 4 e 6, conforme vimos aí na representação geométrica, solucionará perfeitamente esse sistema de inequações. Beleza, galerinha? Avançando mais um pouco, indo agora aí para o item B, certo, pessoal? Este item B também, ele é algo de maneira semelhante ao item A. Beleza, pessoal? Tenho duas inequações. A diferença reside no fato de que a segunda inequação ela é um tipo de inequação racional, porque contém frações, mas, no geral, a maneira de resolvermos é a mesma como acabamos de fazer para o item A. Primeira inequação, eu vou ter que isolar letra de um lado, número de outro. Então, tenho aí que o 7x irá para o primeiro membro, certo, pessoal? Ele irá negativo, porque ele aí é positivo. Então, vou colocar até aqui, primeira inequação, eu vou ter o 6x, que continua no primeiro lado da desigualdade,
menos 7x. Esse menos 7x que estava no segundo lado da desigualdade vai para o primeiro negativo. Então, vou ter que isso aí é menor do que quem? O mais 2, que continua lá no segundo lado da desigualdade, por ser termo puramente numérico, e o 8, que era positivo, vai negativo lá para o segundo lado. Beleza, galera? Então, vou ter menos 8. Se eu resolver isso aqui, eu vou ter menos x, hein? Menos x, ou simplesmente menos 1x, né? Porque se eu devo 7 e pago 6, fico devendo 1. Então, 1 como elemento neutro na multiplicação não necessariamente precisa aparecer. Posso colocar simplesmente menos x. E menos x menor do que quem? Eu tenho aí 8 negativo e tenho aí o 2 positivo. Se eu tenho 2 positivo e 8 negativo, eu vou ter o quê? Eu vou ter que minha dívida é maior do que o que eu tenho. Então, se minha dívida é maior, continua negativo, menos. E eu vou fazer uma subtração, né? 8 menos 2, ou seja, 6. Beleza, pessoal. Me deparei com essa situação. Agora, o que é que acontece? Para resolver isso aí, eu tenho que ter um certo cuidado. Em inequações, todas as vezes que o termo numérico ele é negativo, o termo algébrico, ou seja, a parte da variável é negativa, então o que é que vai acontecer? Eu vou ter que fazer uma multiplicação por menos 1 para poder tornar essa parte da variável positiva. Só que quando eu faço essa multiplicação por menos 1, se por um lado eu vou alterar o sinal da variável, porque é tipo aí, eu vou ter menos x vezes menos 1. Então, quando eu faço menos x vezes menos 1, eu só aplico a regra de sinais. Menos por menos, mais. E x vezes 1x. Então, eu vou ter que a parte da variável, agora ela fica positiva. Em inequações, sempre que a parte da variável for negativa, eu multiplico por menos 1 para que ela fique positiva. É uma maneira aí, né, de fazer aí as desigualdades meio que ficarem aí equilibradas, se é que podemos nos referir à desigualdade como equilíbrio, né? Mas é uma maneira aí de ponderar o nosso cálculo. E o 6 aí, né, também multiplicamos por menos 1, já que o que nós fazemos de um lado da desigualdade, para que possamos manter esta desigualdade, fazemos do outro também, então multiplicamos aí também e vamos ter 6 positivo. Só que o que é que acontece? Quando nós multiplicamos por menos 1, essa coisa de menos 1, como menos 1 é o oposto, então esse oposto ele vai forçar com que o sinal da desigualdade seja invertido. Então, se nós temos menor que, agora nós teremos o quê? Maior que. Professor, por quê? Por conta dessa multiplicação pelo oposto. Quando eu multiplico por o oposto, ou seja, quando eu multiplico uma inequação, no caso, os seus termos, por um número negativo, automaticamente o símbolo de desigualdade ele é invertido. Se eu tinha menor que, eu fico com maior que, como este caso aí. Então, a solução aí desta primeira inequação é x maior do que 6. Beleza. Agora eu vou para a segunda inequação. A segunda inequação ela tem uma partezinha um pouquinho mais delicada, que são essas frações aí, mas não é nada do outro mundo, né? Porque nós vamos utilizar aí a questão do MMC, uma das maneiras de poder fazer isso aí, né? Então, para a segunda inequação, vamos aí extrair o MMC dos denominadores, lembrando que o 5, embora não apareça o denominador, sabemos que se trata aí de 1, eu tenho 5 sobre 1, então os denominadores são 2, 1 e 3, respectivamente, e o cálculo lá do MMC, vocês lembram como é, que usa decomposição, como MMC encontraremos 6. Então o que é que eu faço? Eu faço aí 3 tracinhos, né? E esses 3 tracinhos, ao invés de terem aí 2, 1 e 3, terão agora como denominador 6, né? 6, 6 e 6. E o que é que acontece? Lembrando que para encontrar os novos numeradores, eu divido o MMC pelo denominador antigo e multiplico pelo numerador antigo para obter o novo numerador. Então, tem aí 6 dividido por 2, que dá 3. 3 vezes 3 eu vou obter 9x, né? 3 vezes 3x, 9x. 6 dividido por 1, 6. Multiplico aí 6 vezes 5, vou obter 30. E por fim eu vou ter aí 6 dividido por 3, 2. E 2 vezes x menos 1. Então eu tenho que ter cuidado, né? Eu vou multiplicar o 2 tanto pelo x como pelo menos 1. Então eu vou ter 2 vezes x, 2x. Certo, pessoal? E eu vou ter aí, né, 2 vezes menos 1, ou seja, menos 2. Beleza, então agora já
encontrei aí os meus novos numeradores. Uma vez que eu encontro os novos numeradores, eu posso trabalhar o cancelamento dos denominadores, né? Eu não preciso mais analisar esses denominadores, né? Então eu não olho mais para eles, olho apenas para os numeradores, para poder resolver a minha equação. Eu tenho aí, né? 9x menos 30, maior do que quem? Maior do que 2x menos 2, certo, pessoal? Então, eu vou analisar somente os numeradores da minha nova inequação. E aí, lembrando, né? Termos numéricos de um lado, termos algébricos do outro. Então, o 2x que é negativo, ele é positivo, ele vem negativo para o primeiro membro. Então, ele vem como 9x menos 2x, certo, pessoal? Porque aqui no segundo lado da desigualdade ele era positivo, não aparece o sinal, mas ele é positivo. Quando ele vai para o primeiro lado da desigualdade, ele vai como negativo. Então, ele vem subtraindo o 9x. Portanto, teremos aí 7x no primeiro lado da desigualdade. No segundo lado da desigualdade, eu vou ter o quê? O menos 2, que já continua lá na dele. E esse 30, que é negativo no primeiro lado da desigualdade, ele vem agora como 30 positivo. Então, é aquela historinha. Eu vou ter 2 de dívida e vou ter 30 reais para pagar aquela dívida. Se eu tenho 30 reais e minha dívida é 2, no final das contas eu vou ter aí um troco, ou seja, eu vou ter mais quanto? 28. E se é mais 28, não necessariamente eu preciso colocar o mais, basta eu colocar 28. E aí, por fim, esse 7 multiplicando o x, ele vem como uma divisão, né? Então, eu vou ter o quê? Que x é maior do que quem? Do que 28, dividido por quanto? Dividido por 7. E, por fim, eu vou ter o quê? Que esse x aí, que é a solução da segunda inequação, ele deve ser maior do que quem? Maior do que 4, né? Que é o quociente de 28 por 7. Beleza, encontrei a solução da primeira inequação, encontrei a solução da segunda inequação. Basta agora eu fazer a interseção das soluções e ver, né, aquilo que vai ser interseção, se é que haverá essa interseção, porque pode existir casos aí em que não haja interseção dos intervalos, e aí nós vamos dizer que a solução é conjunto vazio, ou seja, não tem solução. Mas vamos ver aí o que é que nos aguarda, né? Na primeira inequação eu tenho o quê? Na primeira inequação eu tenho que qualquer valor maior do que 6, então eu vou colocar o 6 aqui, só para a gente ter uma noção, né? E ele diz que qualquer valor maior do que 6, então eu vou riscar aí, maior do que 6, soluciona a primeira inequação. Beleza. Então, agora eu parto para a segunda inequação. Quando eu parto lá para a solução da segunda inequação, eu coloquei o meu segmentozinho de reta para representar. Eu sei que o 4 ele está mais à esquerda de 6, pelo fato de que ele é menor do que 6. Então, eu vou colocar 4 mais ou menos aqui. E eu sei o quê? Que qualquer valor maior do que 4. Então, qualquer valor aqui maior do que 4, ele solucionará aí, né, a segunda inequação. Beleza. Então, vejam que há um trecho aí que tanto é solução da primeira como da segunda, ou seja, interseção, né, que é justamente o trecho aqui, é maior do que 6. Veja que o que é maior do que 6, ele tanto soluciona a primeira como soluciona a segunda inequação. O que é acima de 4 e menor do que 6, só soluciona a segunda inequação, não soluciona a primeira. Então, na verdade, a solução das duas inequações ela vai estar nesse intervalo aí, que é maior do que 6, ou seja, no fundo a própria solução da primeira inequação. Esta solução aí já é a própria solução do sistema. Então, portanto, nós vamos ter que a solução, né? Lembrando que a solução ela é um x, tal que esse x ele é um número real. Essa chavezinha não saiu tão bacaninha, né? Mas, enfim, né? O que vale aí é a intenção, né? Então, eu tenho que x pertence aos números reais e eu tenho o quê? Que, além dele pertencer aos números reais, de forma mais específica, qualquer número x, tal que ele seja maior do que quem? Do que 6. Porque, como eu disse a vocês aí, né, qualquer valor maior do que 6 soluciona corretamente a segunda inequação e também a primeira inequação. Certo, pessoal? Então, esta é a solução aí do segundo sistema. Esse item C, né, eu vou deixar aí, né, a solução já final, né, vai aparecer aí para vocês a solução, né, abaixo aí do item C.
Porém, quaisquer dúvidas que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato aí conosco para que possamos estar sanando aí as possíveis dúvidas em passos para chegar até essa solução que eu apresentei para vocês deste item C. Beleza, galerinha?